Toda a criação me adora. Mensagem do dia 6 de abril de 2017. Esta é uma continuação da mensagem de ontem sobre intimidade mais profunda com Deus. Mas aqui o Senhor está falando sobre seu relacionamento com a criação. Muito, muito bonita. Uma mensagem maravilhosa. E então ele começou a trazer algumas escrituras. Não está escrito que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos? Salmos 19:1. E como declaram a glória de Deus? Eles me adoram. Você não ouviu as estrelas cantarem para mim? Agora a ciência está começando a entender que há uma vibração sonora conectada a todas as criaturas, e dentro dessa vibração elas estão me adorando. Como escrito em Jó 12, do 7 ao 10, pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ou então em Salmos 96, 11 e 12, regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Que se regozijem os céus. O gozo não é uma coisa passiva, como estrelas apenas flutuando no espaço, brilhando, não fazendo nada além de refletir a luz. O gozo é uma expressão de adoração que vem das estrelas que ele criou. O Senhor está presente em toda a criação e faz todo sentido que a força vital que flui através dele, mantendo-os no universo criado, adoraria a Deus, regozijando-se em seu próprio ser. Jesus continuou: que a terra se alegre. Como pode a terra se alegrar se não tem alma e nenhuma emoção? Deixe o mar ressoar e tudo o que está nele. Como pode o mar fazer isso se não tem alma e não tem capacidade de me adorar? Que os campos sejam jubilosos e tudo o que há neles, que todas as árvores da floresta cantem em alegria? Como isso pode acontecer se não houver alma? Se não houver adoração vindo deles? Em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 12, Deus disse: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vós, e toda criatura viva contigo, para todas as gerações futuras. Obviamente você não pode fazer uma aliança com um objeto inanimado. O fato é que, quando você chegar a estar comigo no céu, você verá as almas da terra, as almas das flores, dos peixes, dos pássaros, das árvores, e vereis como me adoram. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meus escolhidos. Isaías capítulo 43, versículo 20. Todas as criaturas se regozijam na minha bondade e amor por elas, e no final de suas vidas, elas vêm ao céu para viverem comigo para sempre, em uma criação que nunca se deteriora e certamente está em constante estado de adoração, porque eles têm a sua própria maneira de entender
o golpe devastador que lhes é dado pelo ódio cruel de Satanás, quando ele me ataca, destruindo a vida que eu criei. E aqui eu gostaria de chamar nossa atenção para as Escrituras, que confirmam o que o Senhor está dizendo, por causa daqueles que podem pensar que este é um ensinamento novo e não de Jesus. Todas as coisas são feitas para Deus e sustentadas por Deus, portanto, não há nada usual em toda a criação adorando. Mesmo como está escrito aqui em Isaías, no capítulo 49, versículo 13. Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalais de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo e se compadeceu de seus aflitos. Salmos 96, 11. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra, e digam entre as nações, o Senhor reina. Então aqui ele está exortando os céus e a terra a se alegrarem e a dizer entre as nações, o Senhor reina. Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe seria feito. E depois fala novamente sobre a palavra em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Novamente em João capítulo 1, 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Assim, isso remete ao fato de que o Senhor quer ter comunhão com a criação, porque Ele faria algo com o qual Ele não poderia ter comunhão? Isso não faz sentido. Há uma interação contínua, indo e voltando no modo de adoração. Adoração e, consequentemente, gemidos. Gemidos sobre o que Satanás está fazendo à terra através do homem. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Provérbios capítulo 16, 4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, 6. E isso novamente aponta para o fato de que nós existimos. Isso pelo ato contínuo de sua vontade e sua palavra viva. Continuamos a existir nele e através dele. E isso significa que a criação existe também por ele. Então faz sentido total que a criação o adoraria. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versículos 4 a 6. Estas não são meras palavras pessoal. O Senhor existe através de sua criação. Nós não adoramos a sua criação, nós o adoramos. Mas a sua criação é um irmão ou uma irmã para nós, porque também fomos criados, embora tenhamos, supostamente, uma mentalidade mais elevada, a capacidade de pensar. A criação se conforma a Ele muito melhor do que nós, mas a criação também pode ser feita para se rebelar contra Deus através da influência de Satanás.
E, finalmente, em Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata representação de sua natureza, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Todas as coisas significa todas as coisas. Isso significa que nós e toda a criação somos continuamente sustentados pela sua palavra contínua. E se ele revogasse sua palavra, seríamos todos destruídos instantaneamente. Então, novamente, faz todo sentido que a criação refletiria de volta a Deus a glória e a grandiosidade de sua natureza em adoração a Ele. E isso é confirmado aqui nas Escrituras. Então temos várias testemunhas aqui. Temos o profeta Isaías presenciando isso, Davi em Salmos, João o apóstolo e Paulo em Colossenses, Coríntios, Efésios e Hebreus. Assim, através de todas essas testemunhas, podemos ter a certeza de que Deus criou a criação e que Ele tem um relacionamento com a criação pelo qual suas criaturas o adoram. Só porque não podemos entendê-lo e não podemos traduzi-lo, nós não sabemos, não significa que não existe. As Escrituras dizem que existe. Assim podemos descansar porque está nas Escrituras. Para quem tem perguntas, espero que isso esclareça para você. Espero que ele limpe. Eu sei, pois certamente fiz isso quando me foi dito. Nós estamos todos juntos nisso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aqui novamente estou citando as Escrituras. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículos 22 a 23. Aqui ele está falando sobre o arrebatamento e que toda a criação está gemendo em antecipação de sua vinda. Ele continuou. Então, você vê, está escrito. Contudo, os homens pensam que me entenderam, e a força de vida da criação não tem nenhuma compreensão. Quão longe da verdade isso está! Eu criei tudo com a opção de me adorar ou me desprezar. Escolhe amar ou rejeitar um homem. Quando a criação recebe o homem, a mulher ou a criança, ela responde no amor. Embora você normalmente não possa perceber essa consciência, ela ainda existe. Quando um animal rejeita um ser humano, ele está mostrando sua atitude em relação a essa pessoa. Esta é uma escolha de vontade livre por parte do animal, não só um resultado de seu condicionamento e história com um ser humano. Eles podem vir de uma família muito amorosa, mas não como alguém quando eles andam na porta. Você vê esta resposta em cães. Há tanta coisa que não se sabe sobre a natureza da minha relação com a criação, que inclui você, minha querida. Eu preciso de sua afeição e de sua adoração. Então, por favor, volte para mim agora. Então, naquele momento, voltei à oração. E ainda era um pouco doce, mas algo realmente tinha sido perdido. Estava havendo uma comunhão mais profunda antes que eu me levantasse, mas fiquei dispersa por causa da geladeira. Quando eu lhe digo que ele não conseguiu encontrar um exemplo pior do que eu, você pode imaginar por esses exemplos que ele está falando a verdade. Isso não é apenas uma figura de linguagem. Então o Senhor os abençoe, queridos. E não sejam tolos como eu fui.
Fique perto dele quando esse tempo é realmente doce. Não deixe que nada o distraia. Se você tem que usar o banheiro ou fazer alguma coisa, faça-o rapidamente e volte logo. Esteja ciente de que, no minuto em que você se levantar, Satanás vai tentar desviá-lo e impedir que você volte e fique nesse doce lugar. Portanto, sejamos sábios como servos e gentis como pombas. Deus te abençoe.